Muito bem! Se você assistiu a aula de potência elétrica, a parte teórica, agora nós vamos resolver os exercícios da sua apostila 4 na página 3, tá bom? Não interessa se você é do terceiro ou do cursinho, esses exercícios estão na mesma página. E hoje eu vou poupar você da minha cara feia, tá bom? Você vai ver os exercícios, eu fiz em animação, então a aula vai ficar bem rapidinha, tá? Direitinho. Vamos lá comigo, ó. Exercício número 1. Eu espero que você, antes de começar a assistir, tente fazer os exercícios. E aí só assista aqueles que você enroscou, aquele que você teve uma certa dúvida. Será que eu pensei certo? Aí você avança o vídeo e vai até o exercício que você quer. Tá bom? Então vamos lá. Em uma residência, o consumo mensal de energia elétrica é de 500 kWh. Qual é o consumo de energia em joules? Se você assistiu à aula, você viu que 1 kWh é 1 kg, 1 vezes 10 a terceira, 1000, né? 1 vezes 10 a terceira. O watts é joule por segundo e a hora, 3.600 segundos. Multiplica tudo, 3.600.000 joules. Em notação científica, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Tá bom. Aí o que você vai fazer? Vai pegar a energia de 500 kWh, vai multiplicar por 3,6 vezes 10 a sexta e vai chegar ao incrível valor de 1,8 vezes 10 a nona joules. Beleza, vamos para o próximo. Um chuveiro elétrico de 4.400 watts e 220 volts está convenientemente ligado sob uma tensão constante de 220. Que bom, né? Você comprou um chuveiro com especificações nominais, 4.400 watts de potência, 220 volts de DDP e ligou no 220. Isso é importante. Gente, o que isso quer dizer? É importante frisar uma coisa. Todo aparelho elétrico ele vem de fábrica já com uma especificação chamada valores nominais, né? Que é a potência DDP nominal. Aquilo que ele recomenda que você faça para ter o bom uso. Bom, por exemplo, se você ligar esse chuveiro no 220, ele vai fornecer uma potência de 4.400 watts. Posso ligar em menos de 220? Pode, o chuveiro é seu, liga. O que vai acontecer? Não vai atingir os 4.400. Mas vai estragar o chuveiro? Não, não estraga. E se eu ligar acima dos 220? Posso ligar? Pode, o chuveiro é seu, pode ligar. Vai estragar? Vai. Porque aí ele vai dissipar uma potência maior do que essa, vai superaquecer e vai danificar, vai queimar os componentes elétricos do seu aparelho, tá bom? Então ligar abaixo, ok, você não estraga. Ligou acima, aí estragou, tá bom? Então vamos lá. Letra A, determine o valor da corrente que atravessa o resistor, ou o chuveiro nesse caso. Lembra? Pio, o pintinho, pintinho. Pio, potência igual corrente vezes DDP. Eu faço, meus passarinhos, eles respondem. Olha lá, não sei se dá para ouvir no microfone. Mas vamos lá. Qual é a potência? 4.400 watts igual a corrente que a gente quer vezes a DDP 220. Que número vezes 220 dá 4.400? 20 amperes, moleza. Letra B, qual a sua resistência elétrica? Pausa. Você pode usar o URI, que eu vou colocar aqui agora, só que se você usar o URI, você vai ter que usar, você fica dependendo daquela corrente ali da letra A que a gente acabou de calcular. Se você não quiser correr o risco, tipo, de usar o I, vai que eu calculei o I errado, você poderia usar o π quadrado sobre R. Potência igual a U quadrado sobre R. Seria uma saída que aí você não precisaria usar o I que você calculou na letra A. Porque vai que você calculou errado, aí você ia errar a letra B também, tá bom? Então vamos lá, DDP 220, a resistência vezes 20 é um número 11. Então 11 ohms é a resistência desse chuveiro. Se você fizer o P igual a U quadrado sobre R, você vai achar o mesmo valor, tá bom? Letra C, a energia elétrica em calorias dissipada por esse chuveiro no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, energia está cara por causa do PT, potência vezes tempo. Então, vamos substituir. Potência, 4.400, 10 segundos, isso vai dar 44.000 joules. Ele quer em calorias, beleza. Uma caloria 4 joules, então divide por 4. E nós temos aí 11.000 calorias de energia. Fechou? Beleza, vamos para o próximo. Um aquecedor elétrico, 600 watts e 220 volts, opera utilizando um resistor de fio que pode ser considerado ôhmico. Importante, o que é um resistor ôhmico? Resistência constante. Tá bom, quer dizer, se você mudar DDP nele, ele vai continuar tendo a mesma resistência. Qual é a potência dissipada por esse aparelho quando ligado em uma constante?
em uma tensão constante de 110. Esse é um clássico erro das pessoas. Olha só como é que as pessoas fazem ele. 600 watts, 220, então se eu ligar na metade, vai ser quanto? Faz uma regrinha de 3, né? 220, 600, metade vai dar quanto? Uma potência de 300 watts, certo? Errou! Claro que não, amigo. A potência numa resistência constante, a potência é diretamente proporcional ao quadrado da DDP. Vou isolar o resistor porque o resistor o que é constante? Então, U quadrado sobre P. Então, se eu pegar a resistência ele na ligação de 220, que eu vou chamar de inicial, e na resistência final, que é o 110, elas são iguais. Então, é só fazer DDP inicial ao quadrado sobre potência inicial. É igual DDP final ao quadrado sobre potência final. Clássico esse exercício. Clássico. O erro ali em cima também é clássico, tá? Lembre-se, é só fazer U quadrado sobre P igual a U quadrado sobre P. Aí você substitui 220 ao quadrado sobre 600, 110 ao quadrado sobre P final. A gente até recomenda que nem eleve ao quadrado, porque ó, 220 vezes 220, do outro lado 110 vezes 110. Porque aí dá para cortar, né? Ó, 220 divide por 2. Divide por 110, dá 2. 110 divide por 110 dá 1. Tudo que você fizer de um lado tem que fazer igual do outro, né? 220 divide por 110 dá 2 e o 110 divide por 110 dá 1. Então, olha lá, fica 4 sobre 600 igual a 1 sobre PF. Multiplicou cruzado. 600 dividido por 4, a potência cai 4 vezes. Então, olha só, quando a DDP cai a metade da DDP ao quadrado, a resistência cai 4 vezes, porque a DDP está ao quadrado. Combinado? Beleza, vamos para o próximo. O que ocorre com a resistência elétrica de um chuveiro ao mudarmos a chave da posição verão para a posição inverno? Verão, vou supor morno. Posição inverno, vou supor quente. O que faz a resistência do meu chuveiro aquecer mais ou menos? A corrente elétrica. Corrente elétrica do morno, corrente elétrica do quente. A corrente elétrica do quente é maior, passa mais carga, aquece mais o fio. Quanto maior a corrente, mais ele se aquece. Beleza. E a DDP que eu estou ligando? A DDP é a mesma, não muda. Porque é o mesmo chuveiro, né? Ou você tira o chuveiro da sua tomada e liga em outro lugar. Não, chuveiro não muda, DDP não muda. Beleza. U igual a R vezes I, que é o URI, né? Lei de Ohm. Substitui lá. Substitui não, isola o R, desculpa. Você vai ter U sobre I. O que o quente tem? Quando você mudou para o quente, o que você fez? Você aumentou a corrente. Se a corrente aumenta, é porque a resistência diminui. Gente, é meio lógico, lembra? Resistência não é dificuldade dos elétrons atravessarem. Se você diminuir a resistência, vai aumentar a corrente. Pronto. Cuidado, porque é muito comum as pessoas acharem o seguinte: vai aquecer mais se eu aumentar a resistência. Não! Aumentar a resistência faz a corrente diminuir. E o que faz o fio aquecer é a corrente. Tá bom? Guarda isso. Eu quero aquecer? Aumenta a corrente. E como que aumenta a corrente? Diminuindo a resistência. Essa é a resposta. Aqui é porque DDP é constante, então por isso que eu tenho que analisar o R e o I. É o U que não está mudando, tá bom? Beleza. Vamos para o próximo. Olha lá, esse exercício, já vou direto aqui. Uma tabelinha mostrando os elementos que tem numa casa, a quantidade de cada um, a potência de cada um e quanto tempo eles ficam ligados. A pergunta é, se o quilowatt-hora custa 20 centavos, quanto que essa residência aí vai gastar de energia elétrica no final do mês, de 30 dias? Então, vamos lá. Energia elétrica está cara por causa do PT, potência vezes tempo. Beleza. Olha agora ali para a tabela. 5 lâmpadas de 60 watts dá uma potência de 5 vezes 60, 300 watts. Vezes 2 horas, 600 watts hora. 5 lâmpadas de 100 watts, 5 vezes 100, 500 watts. Vezes 4 horas, vai dar 2.000 watts hora. Já estou calculando aqui, nessa última coluna é energia, tá? Um chuveiro, 4.400 watts, ligado por 1 hora por dia. 4.400 watts por dia. Um ferro de passar, potência 1.000 watts, meia hora por dia. Isso vai dar 500 watts hora dia. Somando tudo isso, eu tenho 7.500 watts hora por dia de energia elétrica. Isso é energia elétrica, watts hora. Tá, isso é por dia. Se eu quero um mês, 30 dias vezes 3. Então, 7.500 vezes 30, 225.000 watts hora. Passa para quilowatt-hora. Como? Tira esses 3 zeros e coloca um K no lugar, né? 225K watt-hora, quilowatt-hora. Como o custo de 1 kWh é 20 centavos, então você faz 225 vezes 20 centavos, R$ 45.
clássico exercício também, Enem adora cobrar essas... Até fiz um na aula, se você assistiu, né? Eu calculei lá o consumo das minhas lâmpadas aqui no meu escritório. Enem gosta muito de cobrar esse consumo aí, tá bom? Ebulidor elétrico, número 6. Um ebulidor elétrico possui uma resistência elétrica de 100 ohms, vamos destacar isso. Funciona durante um tempo de 4 minutos, ligado numa tensão constante de 110. Ebulidor elétrico é aquela chaleira elétrica, tá? Aquela chaleira elétrica. Aí, olha só, ele vai aquecer uma massa de 100 gramas de água. Gente, ele já está misturando energia elétrica com aquecimento, com calorimetria. Olha que legal. A temperatura inicial da água é 300 Kelvin. Capacidade térmica, deixa eu voltar rapidinho. Capacidade térmica do ebulidor é desprezível. Considere que 25% do calor é perdido para o ambiente. Qual é a temperatura final da água? Ele dá os dados aí do calor específico da água e que uma caloria é 4 joules. Vamos pensar um pouquinho. O resistor faz o quê? Transforma energia elétrica em térmica, calor. E como é que eu calculo o calor para aquecer essa água? Você vai usar o Q macete, que é igual a MC delta θ. E de onde vai vir esse Q? Esse Q é o calor que vai vir lá da energia elétrica, que é só fazer potência vezes tempo. Então vamos lá, a energia elétrica produzida, né? A energia elétrica que vai virar térmica nesse resistor é potência vezes tempo. Vamos chamar de energia dissipada, tá bom? Eu escrevi energia elétrica ali, mas vamos chamar de energia dissipada. Potência vezes tempo. E como é que eu calculo a potência? Veja que ele deu a DDP e a resistência. Então é U quadrado sobre R vezes o tempo. Então substituindo vai ficar U quadrado, 100 ao quadrado, sobre R, que é 100. Cuidado com o tempo que está em minutos, então 4 minutos vezes 60 segundos, para ficar tudo no sistema internacional. E aí você faz as contas, tcharará, 24.000 joules. Vamos passar para a caloria? Divide por 4. Então nós temos 6.000 calorias. Essas 6.000 calorias eu vou usar para aquecer a água? Não, o calor para aquecer a água é só o que sobra. Lembra? 25% ele perde para o ambiente. Putz, perdeu 25%. Sobrou quanto, pessoal? 75% da energia lá, a energia elétrica lá que virou térmica, né? Então, 0,75 é 3 quartos. Então, vou fazer aqui, ó, 3 quartos de 6.000, certo? É igual ao Q macete. M, 100 gramas, C, 1 caloria por grau Celsius, vezes variação de temperatura em Celsius. Por que aqui vai dar em Celsius? Porque olha lá na unidade de medida do calor específico. Caloria, por isso que a gente passou para caloria. Grama, por isso que eu usei 100 gramas, nem me preocupei em mudar o 100. Graus Celsius. Então essa resposta vai ser em graus Celsius. Mas não se preocupe, porque a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Lembra disso? Lá da termologia? Tem que lembrar. Então, fazendo as continhas aqui, vou cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros, e aí vou calcular aqui, vai dar uma variação de temperatura de 45 graus Celsius, que é a mesma coisa que uma variação de 45 Kelvin. Se a temperatura inicial era 300 Kelvin, então agora a temperatura final é de 345. Certo? Beleza. Estamos acabando. Um chuveiro de 4.400 watts e 110 volts, são valores nominais. Um chuveiro tem essas características nominais. Beleza. Determine o valor da resistência do resistor, que deverá ser associado em série com o chuveiro, para que ele opere normalmente quando ligado numa tensão de 220. Bom, o que está dizendo esse exercício? O cara comprou um chuveiro de 110 volts, aí chegou na casa dele, ele viu que era 220, ele fala, putz, ele podia ir lá trocar, né? Mas não, comprou pela internet, veio da China, não aceita troca, então ele vai ter que fazer uma gambiarra. Ele vai ter que associar um resistor em série para consumir um pouco dessa DDP dele. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que aqui está o meu chuveiro, isso aqui é meu chuveiro, tá vendo? 4.400 watts, vou ligar ele no 110 volts, que seria o normal. Esse é o correto de ele funcionar. É assim que é para usar, tá bom? Mas eu resolvi que eu quero ligar o meu chuveiro no 220. Gente, se você fizer o que está mostrando na figura 2, seu chuveiro vai queimar. Porque a figura 1 é o que ele foi fabricado para funcionar. A figura 2 você está extrapolando. Ele vai fazer uma potência, vai dissipar uma potência maior do que 4.400 e vai queimar. Então a gambiarra é, liga um resistor aqui em série de um valor desconhecido. A pergunta é quanto vai ser esse resistor? Agora pensa comigo. O resistor do chuveiro, ele precisa de quanto para funcionar?
aqui de DDP? 110. Quando você liga em série, a DDP não se divide? Uma parte vai para um, uma parte vai para o outro? Gente, se dos 220 o chuveiro consumir 110, sobra 110 para esse resistor. Conclusão, a resistência que eu vou ter que ligar em série tem que ser igual ao do chuveiro, porque quando foram duas resistências em série de mesmo valor, a DDP se divide igualmente entre os dois. Então vamos calcular essa resistência. Potência do chuveiro é igual a π² sobre R. Isolando R, ou isolando R não, calculando, né, o R do chuveiro, 4.400, igual a 110 ao quadrado sobre R, e aí faz as continhas, o R do chuveiro vai ser 110 vezes 110, eu fiz toda a conta aqui, 110 vezes 110, dividido por 4.400, corta 0 com 0, corta 0 com 0, e aí vai dar 2,75 ohms. Então, o resistor lá que eu preciso associar em série, tem 2,75 ohms de resistência, igual ao do chuveiro, tá bom? E o último, e rapidão, e esse aqui é até engraçado. Uma lâmpada incandescente, não existe mais, aquela lâmpada de filamento, lembra? Que brilhava pouco e aquecia pra caramba? Explique as transformações de energia envolvida e dê um exemplo de aplicação para cada uma das energias. Então vamos lá. Isso aqui é a minha lâmpada, ó, de filamento, tá vendo? Tá, vou passar uma corrente elétrica nela. Aí, o que acontece quando eu passo uma corrente elétrica nela? A energia elétrica está passando por aqui. E o que ela faz com essa energia elétrica? Uma parte dela vira energia luminosa, uma outra parte dela vira energia térmica, calor. Aí ele fala, dê um exemplo. Tá, um exemplo. A energia luminosa eu sugiro você usar ela para iluminar, por exemplo. E a energia térmica eu sugiro você usar ela para aquecer. Tá bom? Senhoras e senhores, era isso. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para nós lá, tá? E obrigado por assistir. Até mais. Tchau!